dos bastidores. Pega outro prego, pai. E aí pessoal, eu sou o Dandy Marchetti, diretor de fotografia aqui da Alba Arte, uma produtora de audiovisual aqui na Serra Gaúcha, em Bento Gonçalves. E hoje vocês vão ter o prazer de conhecer um pouquinho como é que foi a fotografia do nosso filme, O Menino da Terra do Sol. E antes de mais nada, como transformar um livro poético, com contos poéticos, em imagens? Tinha uma coisa que nos ajudava um pouco, que eram as ilustrações daquele livro, mas transformar toda aquela poesia, todo aquele astral, toda aquela magia nos contos em imagem foi um grande desafio. Mas, como nós temos uma ótima equipe e nós estávamos bem estruturados, a gente conseguiu, através de nossos equipamentos, da nossa expertise, levar toda essa magia nas cenas que vocês vão assistir daqui a pouquinho, o filme. Mas quando nós nos deparamos nas nossas diárias, teve alguma coisa que a gente não pôde controlar, que era o tempo. O filme foi gravado em maio e a nossa esperança era que geralmente na nossa região tem o famoso veranico de maio, que dá um calorzinho, um alto astral, dá para usar uma manga curta, mas justo naquela semana a temperatura caiu para uns 6 graus, 10 graus e nosso figurino era tudo manga curta, calçãozinho, e aí a gente se deparou, como é que a gente vai esquentar as nossas imagens? Como a gente vai fazer para dar esse sol que o próprio nome diz, o menino da Terra do Sol, se fechou o tempo, se choveu? Então foi um desafio muito grande esquentar o nosso filme. Então para isso a gente usou muita luz quente, muita mesmo. Então a gente toda a cena pensava em fazer um sol que não tinha o sol de verdade. Foi um desafio muito prazeroso e com certeza a gente atingiu o nosso objetivo, que era esquentar o filme, esquentar os corações de todo mundo através desse calor, dessas imagens. E falando ainda um pouco de iluminação, teve cenas que nós gravamos de dia, mas que no filme virou noite. E vice-versa também. Cenas que a gente gravou de noite e no filme ficou dia. Um bom exemplo é aquela cena da escola. Nós gravamos ela em 2 momentos. E um deles foi à noite. A grande maioria da cena, tudo à noite. E aí a gente teve que deixar a luz como se fosse dia. E vazava toda aquela janela lateral e a gente teve que preencher com várias luzes, vários fresnéis para vir aquela luz e esquentar todo o ambiente. Nós terminamos de gravar aquela cena, já era mais ou menos meia-noite com as crianças e tava lá porque parecia assim 4:30 da tarde. Ficou muito legal. Inclusive para fazer aquela cena a gente teve que ir uma semana antes. No caso fui eu e o seu Ivo. Fomos porque a escola não tinha energia elétrica. Não tinha nada, ela estava abandonada lá há 40 anos e só servia para o encontro de mães uma vez por mês da comunidade. Então não tinha eletricidade. Então a gente teve que fazer uma bobina de uns 100 metros, comprar o fio e até o vizinho do interior puxar do disjuntor dele, fazer umas valetinhas assim, atravessar a rua com o cabo e fazer uma luz, um ponto de luz para ligar todo o equipamento de luz, porque não tinha energia elétrica. Então foi bem legal ver aquilo lá iluminado à noite e parecendo dia. Vocês vão ver algumas imagens, vocês vão ver que não parece noite. Outra cena legal é quando o Nini, ele tem o desejo de pegar aquela máquina de escrever do pai dele escondido. Ele sai do quarto, levanta, passa pelo corredor, dá uma conferida aí se não tem ninguém olhando ele, vai nas pontinhas dos pés com uma velhinha assim, e aí tudo escuro. E ele toca na máquina de escrever. Aquela cena que estava tudo escuro foi feito de dia. É isso aí, a gente teve que levantar, fechar toda a casa, levantar um andaime, botar um tripé a uns 5 metros, 6 de altura com uma luz para fazer uma luz de lua, tipo assim, lua cheia lá pelas 10 da noite, e aquela luz que vem rasgando, fria,
iluminando a máquina e a mesa, e também com aquele contraste da velhinha, pequenininha, quentinha. Então esses contrastes de luzes ficaram bem legais e foram bem prazerosos de fazer também. E alguma das formas que a gente encontrou para traduzir toda essa magia dessas poesias na imagem foi, claro, usar um baita no equipamento. E um deles está aqui, a nossa câmera, a Red Epic W 8K. Com essa belezura aqui, nós conseguimos ter toda aquela textura, toda aquela imagem, toda aquela fotografia digna de seriados de Hollywood na Netflix. Nós trabalhamos com a Red, com lentes da Canon. Também usamos muito o Rooney para ter aquelas imagens que flutuam, principalmente também usando muito slow motion nas partes da poesia, porque muitos contos do livro foram colocados no nosso filme. E claro que o conto não estava sendo narrado, falado pelo ator, mas ele estava sendo contado através das imagens. E nessas partes a gente tinha sempre um movimento, uma ideia diferente de contar e se expressar. A câmera podia estar flutuando aqui, ela podia estar sobrevoando com o nosso Explorer 2, ela podia estar na mão tremendo, ela podia girar e fazer assim, e ela podia estar indo bem devagar e tentar transmitir o sentimento do Flávio para vocês, quando vocês forem assistir o filme. E falando específico da nossa câmera, da Red, por que usar ela? Porque, pô, cara, vocês vão usar uma câmera 8K para fazer um filme? Para que tudo isso aí se o cara não tem nem internet que dê um HD, um Full HD em casa? Mas a questão não é essa, ninguém tem uma televisão 8K em casa, ainda. Mas a questão é que essa belezura aqui nos proporciona uma imagem cinematográfica, diferente de outras câmeras, com recursos diferenciados. Toda aquela textura, toda aquela magia, todas as configurações que tu pode fazer nela, isso nos permite crescer ainda mais as imagens. E para vocês terem uma ideia, só de material bruto, mais ou menos, das 7 diárias que a gente gravou, deu mais ou menos uns 3 terabytes. Então foi muito material. E muitas das imagens a gente rodou sim 5K, 6K e muitas vezes nós tivemos que usar 8K. Porque no 8K é onde ela tem o seu sensor, o Super 35mm. E com 8K nos permite também trabalhar na pós melhor. A gente pode cropar a imagem como agora, a gente pode abrir a imagem, a gente pode deixar mais fechadinho e pode deixar mais aberto ainda, num take só, sem ir mais perto com a câmera, sem fechar, sem pôr ela para frente, sem trocar lente, sem nada, apenas num take. E isso é uma versatilidade enorme na hora da edição e é muito bom poder contar com ela e com esses recursos. Outra ferramenta que a gente usou e a gente fez questão de usar é o nosso Explorer 2. E qual que é o grande diferencial dele? Que é esse aqui também. Eu não posso ter uma câmera dessas, mas com uma imagem de um drone que não é compatível. É como se eu estivesse gravando um vídeo legal com uma câmera, depende eu coloco lá a câmera do celular, tudo pixelado assim na frente, não ia combinar. E esse cara aqui, sim, eu posso mesclar as duas imagens e ficar a mesma coisa. Porque esse aqui ele pode fazer até 6K de resolução. E a coisa legal dele é que ele trabalha com as lentes multicambiáveis. Isso é, a gente pode tirar aqui, ó. Vê aqui, ó. Tcharam! Essa aqui é uma 24mm. Então ela tem várias lentes. Então a gente consegue ter essa câmera praticamente no ar, voando de 0 a 80 km por hora em 4 segundos. É muita coisa e é muito divertido. E a nossa equipe de fotografia, a gente estava em várias pessoas. Eu fui o diretor de fotografia, o primeiro assistente de direção de fotografia foi o seu Valdir Ben, o assistente de câmera foi o Matheus Foleto, no som direto nós tínhamos o Giancarlo Duarte e tinha o seu Ivo, meu pai, e o Josimar Coglione na elétrica. Então, graças a toda essa equipe, a gente conseguiu imagens belas e tenho certeza absoluta que elas nos levaram a os festivais, mas principalmente também nos levaram a honrar toda essa história do Flávio e assim contar todas essas
essas poesias, esses contos através da fotografia. Então, para a gente ter uma bela fotografia num filme, não basta eu ter uma câmera boa, um equipamento bom, mas sim uma equipe boa, uma preparação legal. A gente conhecer os atores, conhecer o que eles vão fazer, conhecer onde que eles vão ir, ter uma marcação, saber, ter um mapeamento da cena, do espaço. E sim, a gente está focado como equipe na pós, na edição, até a trilha interfere na nossa fotografia, que nos dá uma atmosfera, nos faz entrar. É uma soma de fatores que faz com que o filme fique bonito esteticamente e sim transmitir a essência do poema, a essência do filme através da fotografia. Então, se você está gostando desse material aqui da Alba, sobre esses bastidores do filme O Menino da Terra do Sol, e quer saber mais sobre isso, fique ligado, hein, que toda sexta-feira aqui no nosso canal vai ter um vídeo explicando um pouquinho, dando um resumo, uma pincelada sobre o filme. E na próxima sexta-feira vai ter outra pessoa, não vai ser eu, não vai ser o Michel, vai ser alguém explicando mais como é que foi toda essa construção desse filme. Já aproveito aqui para fazer o nosso, como sempre, se inscreva no canal, dê o seu like, assina o joinha aqui, isso é importante para o crescimento, e compartilhe nas redes sociais. Dê um direct se você tem uma dúvida, quer conhecer mais sobre alguma coisa que eu possa ajudar ou a gente pode ajudar, e escreva lá que a gente vai responder. Então, pessoal, fique ligado e até a próxima!